Olá! Estreamos hoje o programa Sem Rodeios, um momento na TV Sindimetal que discutirá diversos assuntos e terá como ponto principal os entrevistados que serão sabatinados sem direito a tropeçar nas palavras. E para começar com o pé direito, eu recebo no nosso estúdio o presidente do Sindimetal, Roberto Ferreira, ele que foi reeleito nas últimas eleições que aconteceram nos dias 22 e 23 de janeiro e marcou a história da entidade. Oi, Roberto, tudo bem? Olá, Juliana. Olá, telespectadores. Roberto, para o Sindimetal, essas últimas eleições marcou a história, né? Sim, eu acho que a eleição sempre é importante e todas são marcantes, né? É o momento que define esse quadro, né? O momento emocional, o momento que a entidade está passando e a categoria também. Então, em termos de categoria, nós estamos vivendo o ápice, né, dos aumentos salariais, das negociações coletivas e o especial foi que nós aumentamos bastante o nosso nível de sindicalização e, consequentemente, o eleitorado também. Foi chapa única, né, nessa vez, assim como as outras vezes. Por que não tem concorrente? Olha, eu acredito que está difícil até de fazer uma chapa de situação, né? E o trabalhador vive realmente pressionado pelos empresários. Ele não pode nem dirigir-se ao sindicato, ainda mais falar em concorrer ou fazer uma chapa. E creio que, em particular, a categoria metalúrgica goianiense é por um pouco falta de cultura dos próprios trabalhadores e também de iniciativa e por falta também de incentivo do próprio meio onde ele trabalha, o meio onde ele vive. Mas o que você acha que deve ser feito para que esse cenário mude? Eu creio que é o que nós estamos fazendo. Nós fazemos educação, formação, cursos, assembleias, nós fazemos palestras, reuniões nas empresas e estamos levando o sindicato até ao chão de fábrica. Antigamente, a maioria dos trabalhadores não sabia nem onde era a sede do sindicato. Então, o que precisa, e nós só vamos conseguir mudar alguma coisa nesse país, é através da educação. E nós estamos buscando essa educação de várias formas para chegar até o trabalhador. Você está à frente do sindicato, né, há 32 anos. Você quer continuar ou você dá o seu cargo para outra pessoa se tiver alguém à disposição? Não é questão de querer continuar, é questão de ter um projeto, é questão de idealismo e principalmente de construção. Eu, nesses 32 anos, eu ajudei a construir essa obra chamada Sindimetal e ajudei a construir essa marca que é uma verdadeira identidade de um sindicato altamente representativo e no segundo mandato que eu estava eu já falava em sair. Só que é difícil encontrar alguém que venha substituir. E segundo, o abandonar os projetos, né? E principalmente as pessoas que estão do seu lado te ajudando. E o movimento sindical é um pântano, né? Quanto mais o sindicato é representativo, quanto mais ele faz para o trabalhador, mais o sangue corre na veia quando se trata de idealismo, e que é o meu caso. Eu sempre fui um idealista. Eu não entrei para o movimento sindical para me fazer carreira, e nem ser dirigente sindical não é profissão. Então é um cargo eletivo que você disputa a eleição de 4 em 4 anos. Então eu estou pronto para sair a qualquer hora, né? Eu já fiz minha parte, mas enquanto eu tiver compromisso e tiver tesão para administrar e principalmente para beneficiar pessoas, eu vou estar motivado e não quero abandonar o barco. Eu quero abandonar o barco quando a obra estiver feita. E essa obra nunca acaba, porque a nossa proposta é mudar o mundo. Mas nem toda categoria aprova o trabalho dessa direção. Você não fica incomodado com isso? No início eu ficava, porque eu achava que o trabalhador tinha obrigação de participar do sindicato, porque foi ele que criou, ele que mantém. Eu ficava até com vergonha, né, de o trabalhador não vir aqui e eu ser o diretor, o presidente do sindicato. Hoje não, hoje eu sei que as causas que levou os trabalhadores, não só os metalúrgicos a isso, é o domínio, é o poder. Então, o poder do capital, representado pelos empresários, e o poder político, representado pelos governos e pelos deputados, pela Câmara Federal, as câmaras estaduais, vereadores e o Senado também.
Então, o trabalhador é como o cidadão, ele não tem esperança, ele não gosta do trabalho, ele não gosta do que faz porque não escolhe. E ele também detesta o sindicato, porque a maioria dos sindicatos não correspondem com a finalidade para a qual os trabalhadores criaram a sua entidade. Você falou aí de política, né? Muitos dirigentes sindicais, eles entram no sindicalismo visualizando essa carreira política. Você também tem essa pretensão? Não, eu já tive oportunidades, né? Fui convidado mais de 4 vezes para entrar na política. O último governo Marconi, que o Cidinho estava fazendo a transição, eu fui convidado para ser secretário do Trabalho e eu jamais vou deixar, eu não tenho... nenhum trabalhador vive sem política. Porém, eu escolho, a minha escolha foi ser dirigente sindical. Então, a política partidária, para mim, não tem qualquer atrativo, como também porque lá não pode realizar idealismo, né? Não pode trabalhar para o idealismo. Então, quando a pessoa é honesta e entra para a política, ou ela vai fazer o jogo do político e ser ladrão também, e ser corrupto também, ou do contrário, ela não vai ficar. Se eu entrar para uma política e for eleita, eu não vou ficar 2 meses. Você ajudou a fundar várias entidades, né, sindicais, inclusive federações, participou também da confederação. Como que você enxerga esse trabalho que essas entidades que você ajudou a fundar vem fazendo? Olha, eu sempre tive um plano, um sonho, né, de consertar o movimento sindical, de mudar o Brasil. E quando me era dada essa missão de fundar sindicato, a gente procurava o trabalhador da base, do chão de fábrica realmente, né? E fazia o sindicato, deixava funcionando. Porém, a maioria deles, né, entra também nessa competição que existe hoje pela corrupção, por se dar bem na vida. E a luta, o idealismo fica de lado e a luta passa a ser de grupos e de pessoas. Então, os sindicatos que eu criei, eles não pertencem a mim. Tem uma categoria, tem uma diretoria. Cada trabalhador tem um sindicato que merece. Se a maioria deles, e eu creio que a maioria do movimento sindical, virou pelegos, que acomodou-se, que se vendeu para o patrão, que se dobra diante do governo, que quer sentar no colo do presidente da República, né? Eu não tenho culpa. Eu fiz minha parte porque a organização dos trabalhadores tem que avançar nesse país. E quando existem pessoas comprometidas, a grande esperança é que você criando novas entidades sindicais, você pensa que ela vai ter a mesma formação, a mesma índole que você tem. E acaba decepcionando, a gente acaba ficando sozinho. É mais ou menos isso que aconteceu desde as entidades sindicais de primeiro grau, que são os sindicatos, até as de grau superior, que são as centrais sindicais. E eu tive o privilégio, né, de fundar e participar e criar em todos os níveis. E hoje o sindicato ele não está afiliado a nenhuma dessas entidades? Não, justamente por falta de identidade ideológica, né? Nós não aceitamos de forma nenhuma conviver no movimento sindical corrupto, podre, comprometido e que engana o trabalhador ao invés de representar. O nosso compromisso é com o trabalhador. O trabalhador precisa do sindicato da mesma forma que ele precisa da alimentação para sobreviver. E numa sociedade igual a nossa, a sociedade brasileira, que ela é sempre dominada, existe o poder que domina, né? Os oprimidos, no caso, são os trabalhadores e a sociedade, 92% da população brasileira. Tanto é que a renda nacional está concentrada em 8% da nossa população. E não é fácil sobreviver diante de um fogo cruzado dessa forma, e principalmente a pessoa que às vezes é honesta acaba sendo envolvida quando adquire ou recebe ou consegue um cargo e acaba fazendo o jogo também dos ditadores, da política e da corrupção. Ok, vamos para um breve intervalo e voltamos já. Um sonho que nos faz andar, nos faz lutar e acreditar num país melhor. Acreditar que a força do trabalho é maior. Avante, vamos para defender os interesses de quem quer viver com respeito e com valor.
representar, defender e prestar assistência aos trabalhadores da nossa categoria. Esta é a missão do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Goiânia. É a honra de quem acredita no trabalhador. Conheça nossas ideias e traga as suas. Vamos juntos fazer a diferença. Conheça mais, entenda mais e participe do Sindimetal. Comunicado. Novo horário de funcionamento do Sindimetal Goiânia. Para melhor atender os trabalhadores da nossa categoria e possibilitar futuras melhorias, a diretoria da nossa entidade adotou um novo horário de funcionamento ao público, que entrou em vigor no dia 10 de fevereiro de 2014, ficando assim estabelecido: atendimento geral, das 8 às 12 horas e das 13h15 às 18 horas. Atendimento odontológico, das 8 às 12 horas e das 15 às 19 horas. Atendimento na barbearia, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h15 às 20 horas. Aos sábados, das 8 às 12 horas. Atenção! Todas as modificações foram feitas conforme estudo prévio da diretoria, considerando a estrutura administrativa atual da entidade e respeitando o seu estatuto social, conforme publicado na Portaria 00414, do dia 3 de fevereiro de 2014, assinada pelo presidente Roberto Ferreira. Mais trabalhador, sou metalúrgico do aço dobrador, caldeirero, serralheiro, soldador, almoxarife, torneiro, montador. sou da indústria, ajudante sou gerente, dirigente, inspetor, projetista, auxiliar e comprador, administro a vida com amor. Sou mecânico de auto, sou pintor, Anteneiro, retificador, eletrônico, eletricista sou. trabalho honesto mostrando meu valor. Na escola da vida sou doutor, pois quem gira esse mundo é o trabalhador. O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Goiânia defende cada vez mais os seus trabalhadores. São mais de 300 tipos de profissionais e funções, mais de 20 mil trabalhadores representados. Conheça nossas ideias e traga as suas. Vamos juntos fazer a diferença. Conheça mais, conquiste mais e participe do Sindimetal. Voltamos com o programa Sem Rodeios. Eu estou hoje entrevistando o presidente do Sindimetal, Roberto Ferreira. Roberto, esses 32 anos de sindicato, né, você teve que abrir mão da sua vida pessoal, né, para se dedicar inteiramente ao sindicalismo. Você não se arrepende disso? Olha, comecei muito novo no movimento sindical, com 23 para 24 anos, eu era uma criança, né, naquela época. E eu acreditava em tudo que as pessoas falavam, no idealismo e tudo, e sempre quis ser o melhor em tudo que eu fiz. E foi por isso que eu abdiquei de muita coisa. Ao final, fiquei sem minha família, porque a família não suporta o dirigente sindical viajando e tal, e não tem tempo para a família, né? Eu me divorciei, tive que me divorciar, fiquei sem minha família, porém, fiquei sem minha vida social também, porque hoje, até hoje, né? Eu não consegui soltar das amarras do movimento sindical. Eu trabalho aqui, trabalho em casa, é dia e noite, e final de semana não existe, é fundando sindicato, é olhando o problema do trabalhador e ele acaba esquecendo de cuidar da gente mesmo, né? Então, mas acho que ainda tem um pouquinho de gás para queimar ainda, e claro que é preciso modificar, preciso fazer mudanças, é preciso mudar de vida, né? Para buscar a qualidade de vida, porque afinal de contas ninguém é semente, ninguém vai viver para semente, né? A idade chega, dos 23, 24 que eu entrei, eu já estou com 56, então minha vida foi dedicada unicamente, não ao sindimetal, vamos dizer assim, né? A luta dos trabalhadores, a causa dos trabalhadores, que é como eu te falei, é a questão do idealismo. Eu não dou conta de entrar
em uma parada, em uma jornada, em um empreendimento, sem ter projeto, sou altamente estratégico e entendi que a luta dos trabalhadores precisa de homens que honram a classe, apesar que essa classe não tem o discernimento suficiente para reconhecer que o sindicato ou o dirigente sindical está trabalhando por ele. É justamente isso que é o desafio, o grande desafio, porque o espelho, né? É o reflexo do domínio dos opressores. Ninguém que está no poder não quer orientar o trabalhador para ele fazer o seu sindicato forte, para ele ter aumentos salariais e ter um sindicato combativo. E eu penso exatamente o contrário, e é isso que a gente tem que fazer, é isso que eu sempre procurei. Daí essa dedicação total, mas na verdade, eu vou confessar, você vai inconscientemente, quando vê, não tem mais volta. Então o movimento sindical para o idealista não tem volta, só tem ida. Não é um preço muito alto que você paga? Eu não sei, eu espero que Deus vai me colocar isso quando eu chegar lá. Aqui na Terra ele tem correspondido, né? Ele tem me dado muitas vitórias, dado vitórias a essa categoria e eu sei que eu estou acordando agora para isso, né? Porque a idade chega, mas eu não sei te explicar, eu não sei o que acontece com isso, essa questão do idealismo, o sangue ferve, de repente você já está, às vezes está em casa, já está brigando, já está nas empresas, já está falando com o trabalhador, então é inexplicável. Faça uma avaliação aí, qual que foi o pior momento que você já passou nessa sua carreira toda aí de sindicalista? Olha, eu senti muito, até teve vários, né? Aliás, para quem quer ser original, porque diferente é todo mundo que está fazendo errado, né? Para quem quer ser original, hoje é difícil sobreviver num mundo tão deturpado, né? E que as pessoas não têm caráter, que as pessoas não... eu sofri muita inveja e sofro até hoje, né? Por ser assim, por lutar com todas as forças para a classe trabalhadora, né? Mas, assim, o que doeu mesmo foi quando nossa sede em 1987, a sede do sindicato pegou fogo. Nós sofremos. Foi um momento, assim, difícil de recuperar, né? Nós sofremos um baque muito grande, que a gente estava sedimentando um trabalho, um plano, um projeto de trabalho para o sindicalismo brasileiro, que começou há 30 anos atrás, eu e o nosso colega Jeová Bonifácio, que é nosso assessor jurídico até hoje, né? Então nós tínhamos e temos um projeto para o Brasil. E aquele fogo veio esfriar, né? Um fogo frio, ele veio esfriar a nossa luta, demoramos mais de 2 anos para dar a volta por cima, sacudir a poeira, né? E recomeçar. Você pegou o sindicato e ele tinha 6 trabalhadores, né, colaboradores da entidade. Hoje nós já estamos com mais de 40 colaboradores. O que você acha que foi isso? Olha, a maioria dos sindicatos aqui de Goiás, principalmente da área da indústria, né, sindicatos de trabalhadores, sempre foi desse jeito. Teve 3, 4 empregados, tem um presidente lá que fica na cadeira criando bunda, né? E não está nem aí para o trabalhador, não tem campanha de sindicalização, não tem interesse em sindicalizar porque tem medo de perder o poder e acaba que, acho que a maioria dos casos é falta mesmo, é inércia, né? Falta de proposta e medo, né? Também do sistema. Então nós, como fazíamos diferente, sempre fomos ousados, então nós nunca tivemos barreiras, nunca tivemos medo, né? De enfrentar a realidade. Então, o nosso sindicato foi crescendo à medida em que o presidente também ia tendo as ideias e modernizando, né? Hoje eu considero, muita gente considera que a pessoa não pode ficar muito tempo dentro do movimento sindical, mas eu creio que toda regra tem exceção. Se em minha autoanálise, né? E eu também, sem modéstia nenhuma, não preciso disso, né? Eu creio que se eu não estivesse conhecido o Sindimetal e ele entrado na minha vida, e eu entrado na vida desses trabalhadores, eu acho que o nosso sindicato estaria até hoje com 8, 10 trabalhadores. Não menosprezando as outras forças, os novos quadros
que nós sempre incentivamos e tentamos formar. É que a categoria carece de cultura, realmente, e quando existe um país em que a cultura desse país é contra a própria população, fica muito difícil o trabalhador se desenvolver. Então eu cresci, eu construí essa obra, né? Ninguém trabalha sozinho, passaram muita gente, muitas pessoas, como tem até hoje, e sempre o nosso grupo de colaboradores sempre foi atuante, teve autonomia para trabalhar, e a gente tem o maior prazer em ter feito essa descentralização da administração dentro do Sindimetal, dentro desses 32 anos também, não foi agora. Então, nós chegamos a 65 empregados, porque até a nossa própria mídia nós construímos, né? Então, é acreditar. Enquanto existe desafio, não adianta você crescer em um item e não abrir esse espaço que seja autossustentável também em outros itens. O Sindimetal hoje é uma empresa, pode-se dizer, é uma empresa que pode abraçar qualquer tipo de profissional aqui dentro, desde o menos qualificado até o maior graduado possível, porque nós temos trabalho e temos projetos que vai contemplar todos os talentos, né? E nós somos os descobridores de talentos, e aqui o que nós pensamos é que esses colaboradores, para o bem dos trabalhadores que nós representamos, aqui é o lugar deles, é o laboratório deles sonharem e realizar seus sonhos, né? Foi por isso que nós chegamos a essa estrutura, que tem incomodado muita gente, que tanto nos odeia, né, como nos ama. Mas o que interessa é que nós estamos blindados quanto a isso. As invejas, as pessoas negativas, nós sempre procuramos tirar da nossa vida, não através dos mesmos meios sujos que eles fazem, né? E sim mostrando trabalho para quem? Para a categoria, quem mantém o sindicato, a quem nós devemos atender, né? Por isso nós estamos fora de central, nós não estamos ligados, filiados à federação, à confederação nenhuma, porque nós somos autônomos e nós acreditamos que os trabalhadores são inteligentes, o suficiente para fazer a sua hora, né? Para não esperar acontecer, e nós estamos buscando essa democracia, que é tão falada, né, que nós vivemos na democracia, que ela é pseudo-democracia para mim. A democracia plena não existe, porque os trabalhadores continuam acorrentados no poder da mesma forma. Ok, vamos para mais um intervalo e voltamos logo. Um sonho que nos faz andar, nos faz lutar e acreditar num país melhor. Acreditar que a força do trabalho é maior. Avante, vamos para defender os interesses de quem quer viver com respeito e com valor. É um direito do trabalhador. Conheça mais, entenda mais. Sua força e união é real. Mais, conquiste mais e participe do Sindimetal. Representar, defender e prestar assistência aos trabalhadores da nossa categoria. Esta é a missão do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Goiânia. É a honra de quem acredita no trabalhador. Conheça nossas ideias e traga as suas. Vamos juntos fazer a diferença. Conheça mais, entenda mais e participe do Sindimetal. Comunicado. Novo horário de funcionamento do Sindimetal Goiânia. Para melhor atender os trabalhadores da nossa categoria e possibilitar futuras melhorias, a diretoria da nossa entidade adotou um novo horário de funcionamento ao público, que entrou em vigor no dia 10 de fevereiro de 2014, ficando assim estabelecido: atendimento geral, das 8 às 12 horas e das 13h15 às 18 horas. Atendimento odontológico, das 8 às 12 horas e das 15 às 19 horas.
Atendimento na barbearia, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h15 às 20 horas. Aos sábados, das 8 às 12 horas. Atenção! Todas as modificações foram feitas conforme estudo prévio da diretoria, considerando a estrutura administrativa atual da entidade e respeitando seu estatuto social, conforme publicado na Portaria 00414 do dia 3 de fevereiro de 2014, assinada pelo presidente Roberto Ferreira. Mais trabalhador, Sou metalúrgico do aço dobrador, caldeirero, serralheiro, soldador, almoxarife, torneiro, montador. sou da indústria, ajudante sou gerente, dirigente, inspetor, projetista, auxiliar e comprador, administro a vida com amor. Sou mecânico de auto, sou pintor, Lanterneiro, retificador, eletrônico, eletricista sou. trabalho honesto mostrando meu valor. Na escola da vida sou doutor, pois quem gira esse mundo é o trabalhador. O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Goiânia defende cada vez mais os seus trabalhadores. São mais de 300 tipos de profissionais e funções, mais de 20 mil trabalhadores representados. Conheça nossas ideias e traga as suas. Vamos juntos fazer a diferença. Conheça mais, conquiste mais e participe do Sindimetal. Voltamos com o programa Sem Rodeios. Ao meu lado está o presidente Roberto Ferreira, ele que é o entrevistado da vez. Roberto, muitos falam que quem entra para o sindicalismo fica rico. Você já ficou rico? Eu sou muito rico, eu tenho que agradecer muito a Deus. Sou rico em amor ao próximo, eu sou rico de amizades, apesar de ser poucas, mas são ricas. E agora, bens patrimoniais eu não tenho. Eu moro num apartamento que é financiado pelo sistema financeiro da habitação, eu não tenho nem carro para andar, né? Mas isso não é a maior riqueza. A maior riqueza é o homem ter um objetivo na terra, ter Deus no coração e, no meu caso, eu acho que é uma missão que eu tenho de lutar pelas pessoas que precisam, às vezes muito mais do que isso. A riqueza em dinheiro, você, quando vai embora, ou quando tem uma doença grave, o dinheiro não salva você. É claro que todo mundo quer ter o suficiente para sobreviver. E não existe como viver sem dinheiro. Mas ser rico, isso é para dirigente sindical acomodado, né? Dirigente sindical idealista, não. Ele está sempre de calça jeans e tênis, careca, né? Dessa forma, porque ele não tem tempo nem de se arrumar. Então, o rico, para a maioria das pessoas, da população, né, é quem tem bens, né? E o meu maior bem é querer as pessoas e fazer o bem para as pessoas e ter Deus no coração e tentar mudar o mundo. A categoria está em campanha salarial, né? A data base é agora 1º de abril. Como que é o seu relacionamento com o sindicato patronal? Olha, esse sindicato patronal, desde que foi criado, são as mesmas pessoas que estão lá, né? E eles não têm costume aqui em Goiás não tem costume de pegar um sindicato representativo de luta. Então, por um determinado tempo, tivemos uma convivência razoável e de alguns anos para cá, de 10, 15 anos para cá, a gente só encontra mesmo na época das negociações coletivas, que são pessoas muito falsas, né? E que não suportam o Roberto Ferreira, principalmente, porque não são acostumados com essa luta de idealismo e nem com as denúncias e nem com a falta de condições de trabalho, né? E hoje eles estão, inclusive, se dando ao luxo de dizer que não quer negociar com o Sindimetal, porque no passado já deu tudo que nós queríamos e que nós somos a maior categoria que tem aumento, a categoria que tem maiores aumentos no Brasil, né? Então, isso quer dizer, é um reconhecimento do nosso trabalho, mas também é uma forma retrógrada, né, de pensar que, por ser trabalhador, ele não pode crescer na vida, né?
Aqui, por mais que nós melhoremos as condições de salário, né, da nossa classe, ainda assim eles vão ser miseráveis, né? Porque a média salarial é muito baixa, os trabalhadores não têm valorização, não têm uma média de ganho, né, que possa sustentar a sua família. Então, o sindicato patronal, eu tenho respeito, né, pela entidade, mas eu sei que eu sou persona não grata naquela entidade. E como que você acha que vai ser essas negociações de 2014? Olha, é uma incógnita, porque todo ano existe uma surpresa, né? Acho que a negociação coletiva é muito interessante porque revela quem tem estratégia, né? Consegue melhores aumentos e melhores condições de trabalho, cláusulas que vá ser beneficiada a parte, né? Aquele que for mais inteligente, aquele que tiver mais conhecimento da base da sua representação, né? Da sua categoria, quer econômica, quer profissional. Então eu acho que é um jogo de inteligência e esse jogo me interessa muito, porque eu gosto desse desafio e eu tenho minhas ideias formadas, eu tenho um projeto na cabeça desde que eu entrei no movimento sindical e para me demover da ideia e dizer que eu estou errado tem que ter argumento. E é isso que eles não procuram não fazer porque não tem argumento, então acaba que fica só um lado negociando. Eu acho que o Sindimental está sobrando em termos de relacionamento, de negociação coletiva, com relação, sem menosprezar, né, ao empresariado goiano metalúrgico. Mas a diretoria está preparada aí para enfrentar as surpresas que podem vir? A diretoria já está, só por ser do jeito que nós somos, né, nós não temos folga. Tudo e todos lutam, os empresários, né, contra o Sindimetal. Então a diretoria está preparada para todos os dias. Nós matamos um leão por dia. Aliás, agora não, agora nós estamos matando um zoológico por dia, não é só leão mais. Então nós estamos preparados para o que der e vier e que seja feita à vontade, primeiro de Deus e segundo dos trabalhadores que nós representamos. Se os trabalhadores acharem que deve fazer em determinado momento da negociação, tomar uma determinada posição, não seremos nós da direção que vamos impedir. Nós temos que assegurar a democracia, a participação, garantir a participação dos trabalhadores e não ser demagogo, ao ponto de, igual a maioria dos sindicatos fazem, que dizer que a sede do sindicato é a casa do trabalhador. A casa do trabalhador ou o sindicato é um pedacinho de cada um. A casa do trabalhador é o local de trabalho dele. Aqui ele manda, aqui ele é o patrão. Então ele elege uma diretoria e a diretoria tem que trabalhar os projetos que a categoria tem. Então esse é o movimento sindical original que eu conheço. Foi por isso que eu me apaixonei, que me deu essa motivação e me despertou em mim esse idealismo que corre nas minhas veias, né? Acho que tudo que for o contrário disso aí, eu estou fora. Eu não preciso é questão de escolha. Eu quero ser honesto, eu herdei isso do meu pai, eu vou continuar desse jeito. Se for preciso morrer pobre, eu vou morrer, igual todo mundo fala, porque eu não tenho coragem de colocar o dinheiro sujo no meu bolso, na minha casa, onde quer que eu esteja. E nem tenho intenção de lavar esse dinheiro também. Então, assim, a luta dos trabalhadores a luta como se fosse a luta de uma religião, como se fosse a luta de uma comunidade que precisasse realmente dos poderes superiores de Deus e alguém que fosse essa pessoa encaminhada para Deus orientar e iluminar essa categoria. Eu sou iluminado e acho que sou um dos representantes de Deus para fazer esse trabalho. Essa chapa eleita, ela teve 70% de renovação, né? Quais são os projetos para esse mandato que vai até 2018? O projeto da diretoria é o mesmo de sempre. Nós temos um projeto que chama Um Projeto para o Sindicalismo Brasileiro. Valorizar, acima de tudo, né, a educação, começar pela educação, desenvolver, ser um sindicato representativo, desenvolver lutas, né, ações em prol da classe trabalhadora, envolvendo o próprio trabalhador, chegando até o local de trabalho dele, valorizando ele, não permitindo as humilhações que o patronato
pratica em cima dos trabalhadores, tirar, abolir a escravidão, né? Que hoje não são só os negros que são escravos, né? No todo do trabalho, são negros e são brancos. Não existe cor. E o nosso projeto não representar os trabalhadores, não só nos aumentos salariais, mas em todas as outras áreas, todas as outras questões, e relembrar o nosso compromisso social também, que não é só com os trabalhadores metalúrgicos, nós temos um compromisso com a sociedade brasileira. Afinal de contas, o nosso projeto é para mudar o Brasil. Ok, Roberto, muito obrigada pela sua participação. O programa Sem Rodeios fica por aqui. Eu aguardo você no próximo programa. Obrigada e até logo.